Oi pessoal, eu sou a Juliana do blog Deitando Lápis e hoje a gente vai falar sobre dois livros incríveis do Rafael Montes, O Vilarejo e Dias Perfeitos. Eu conheci esse autor através da indicação das duas autoras do Blasfêmia. Eu fiz um vídeo falando sobre ele, acho que em dezembro, dando dica de presente de Natal. Eu vou colocar o link pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre esse livro. As autoras comentavam que o Rafael Montes usa alguns artifícios, conta algumas histórias de jeito semelhante ao de Blasfêmia. Como eu gostei muito de Blasfêmia, eu quis ler outras coisas. Então eu fui atrás do autor e cada livro que eu leio dele eu fico mais apaixonada. Eu comecei então lendo O Vilarejo, eu li em e-book pelo celular mesmo. Eu não tenho edição física, mas eu quero muito a edição física desse livro. Eu vi alguns vídeos onde o pessoal mostra, né, como que é esse livro. Ele é um livro de contos, são 7 contos que se intercalam, né, que falam, na verdade, sobre o mesmo universo, sobre o mesmo vilarejo, e ele é muito bonito graficamente. Então eu quero esse livro pra minha estante com certeza. Mas vamos à história então. A gente acompanha 7 histórias que falam sobre o mesmo vilarejo. Esse vilarejo, ele é um local muito frio, neva muito, e ele tá passando por um período de muita dificuldade. Parece que teve uma guerra ali na região, então os moradores estão passando fome, muitas pessoas morreram, então tá um período bem conturbado. E cada coisa que acontece nesse vilarejo tem, querendo ou não, uma relação com o pecado capital e com o demônio respectivamente. Então são 7 histórias, 7 pecados capitais e 7 personagens diferentes e 7 formas de como esses pecados podem aparecer no nosso dia a dia. A construção de cada história é muito intrigante, faz você não querer largar o livro. Eu tava lendo assim loucamente, eu só não li tudo em uma sentada só porque eu tava recebendo outras pessoas em casa, mas se eu pudesse eu tinha sentado e ficado sem largar o livro, porque ele é incrível. E ele já começa com todo um ar de mistério, toda uma teoria sobre como que o autor conseguiu ter acesso a esses contos. Ele diz que manuscritos contendo essas histórias foram encontrados, chegaram até ele traduziu, estava em outro idioma, e ele montou essa coletânea desse jeito, e isso tem toda uma ligação também com personagens da história, que você vai entender no final do livro, né, dos contos. É uma riqueza de conteúdo, assim, absurda, o jeito como ele escreve, como ele envolve a gente, e o desfecho da história. Vale muito a pena você dar uma chance. É um autor brasileiro, um autor que merece muito reconhecimento, é um autor de muita qualidade, e eu não podia dar outra nota que não fosse 5 estrelas. Assim que eu acabei O Vilarejo, eu já fui atrás de outros livros do autor, também acabei lendo pelo celular, então eu também não tenho livro físico, mas eu fui ler o Dias Perfeitos. E diferente do Vilarejo, que é uma história completa, mas é contada através de contos, o Dias Perfeitos, ele é um romance / thriller, que também não dá vontade de largar até o final. Nesse livro a gente acompanha tudo do ponto de vista do Theo. Ele é um estudante de medicina e claramente tem traços de psicopatia. Ele mora com a mãe e com o cachorro, ele é bem recluso, não tem praticamente amigos, e vive a vida dele tranquilamente, até que ele vai em um churrasco, obrigado pela mãe, ele vai e conhece a Clarice. A Clarice é completamente diferente dele, ela é uma pessoa extrovertida, aberta, tem muitos amigos, muito conhecidos, e por algum motivo que ninguém sabe explicar, o Theo fica obcecado por ela. Eles conversam por alguns minutos e ele fica louco por ela, ele meio que persegue ela, fica espionando ela para descobrir mais sobre a vida dela, até que ele acaba sequestrando ela e levando para um hotel, uma pousada no interior, assim, meio afastado, porque ele acredita que se eles passarem mais tempo juntos, ela vai se apaixonar por ele, ela vai ver que ele é o grande amor da vida dela. Então ele simplesmente dopa ela, coloca ela dentro de uma mala e leva ela. Super normal, né? Além dela ser dopada e colocada em malas, ela também fica algemada muito tempo dentro desse quarto na pousada e também fica amordaçada. Acertou! Então a gente acompanha o dia a dia deles nessa pousada, eles criam meio que uma rotina, eles conversam, assistem filmes, e a gente fica meio que horrorizado porque a gente tá dentro da cabeça do Theo. Então as coisas que ele pensa, os raciocínios que ele tem, o modo como ele age, é absurdo, assim. Ao mesmo tempo que você consegue entender problemas psicológicos que ele tem, você fica tipo preso porque você não consegue saber direito como é que a Clarice tá, o que ela tá pensando, como que ela vai fugir daquela situação. Então a gente fica meio que agoniado e ao mesmo tempo fascinado, porque eu nunca tinha lido um livro que ficasse tão dentro de alguém com problemas psicológicos. Então, nossa, o modo como ele raciocina é absurdo.
absurdo mesmo, assim. O fato dele não ter muitas emoções, não ter compaixão, tipo, sentimentos de verdade, assim. E se colocar no lugar de outra pessoa mostra muito do caráter dele e da doença que ele tem. E o livro ainda te desperta, assim, muitas sensações de angústia, de perturbação, de agonia. Ele tá descrevendo as coisas que ele faz com ela, com outras pessoas que... Ai, é muito agoniante, uma sensação muito incômoda, mas ao mesmo tempo você não quer largar o livro, você quer saber o que vai acontecer, o que vai acontecer e... Sabe, aquela angústia, aquela vontade... Muito louco a sensação. A gente também consegue notar que o livro é muito rico de conteúdo, então tem muita informação interessante sobre medicina, sobre a própria questão da doença mental ali envolvida. Então teve provavelmente muito estudo envolvido e tudo é apresentado pra gente de uma maneira muito, não leve, mas fácil, assim. Não é algo cansativo, assim. Você quer, às vezes, até que ele explique mais, que ele fale mais sobre a medicina e tal, porque o livro vai direto ao ponto, ele não fica enrolando muito, assim. O Theo pensa, age, pensa, faz e alguém reage àquela situação. E isso torna o livro dinâmico e rápido, querendo ou não. E uma coisa que eu achei muito legal é que esse livro traz um conteúdo extra, digamos assim. A Clarice, ela tinha já como objetivo ir pra essa pousada, onde ele acaba levando ela, né, sequestrando ela. E ela ia pra aquela pousada pra ficar em paz, tranquila, sozinha, porque ela tava escrevendo um roteiro. E dentro da história do livro, né, a gente consegue ler o esboço inicial da Clarice com algumas observações que ela fez, de coisas que ela queria mudar. E isso é muito legal, porque eles falam muito sobre o roteiro e você tem algumas informações sobre o que esse roteiro fala, mas você, em um momento específico da história que se encaixa bem, você para e consegue ler todo o roteiro, saber qual que era a história e depois, né, continua com a narrativa normal, assim. E eu acho que não li os outros livros do Rafael Montes ainda, mas assim como no Vilarejo, que tem muitas ilustrações e coisas que complementam a história, esse livro também tem esse roteiro que dá um plus ali pra história. Eu acho isso legal, se trazer outros conteúdos e interagir, assim, acho uma boa estratégia. Ao longo da leitura, eu fui me surpreendendo bastante. Sempre que eu achava que o Theo ia fazer alguma coisa ou que a Clarice ia fazer alguma coisa, eles faziam coisas completamente diferentes e erradas, às vezes, ao meu ver, mas é muito diferente, é muito complicado você julgar, né, as atitudes da Clarice, porque eu não sei como é que eu agiria naquela situação. Se eu tivesse presa ali, como que eu agiria, o que eu faria, ou se eu teria algum tipo de clareza psicológica pra criar algum plano ou fazer alguma coisa. Então, você quer resolver o problema, você quer ajudar ela de alguma forma, mas ao mesmo tempo você não sabe como que você, se estivesse naquela situação, sairia dela, né? Enfim, o livro segue por um caminho, assim, bem diferente do que eu imaginava, e ele tem um final também bem diferente, assim. Não é também o que eu gostaria, mas faz muito sentido pro contexto da história e foi um bom final, querendo ou não. Mas com certeza esses livros, pelo menos do Rafael, não são pra te deixar confortável ou felizinho, romances leves e tradicionais. Não. Parece que o livro ele é feito pra realmente instigar o leitor, incomodar o leitor, fazer ele sentir coisas diferentes e meio que joga um pouco da realidade na sua cara em algumas situações. Então, eu adorei o livro ao mesmo tempo que eu não gostei da história, sabe, do personagem. É um cara psicopata completamente, mas o jeito que a história é contada, o jeito que a história é construída, o livro se torna incrível, não pelo personagem em si, pelas as ações dele, mas pela construção da história. Então, com certeza, 5 estrelas de novo. E a cada livro, assim, que eu tô lendo, eu fico mais fascinada, assustada e apaixonada por ele ao mesmo tempo. Você já leu algum livro do Rafael? Eu tô pensando em próximo ler, acho que Suicidas. Dei uma pesquisada, eu acho que o próximo que eu vou ler vai ser esse. Mas se você já leu outros, me recomenda outros títulos, me diz o que você acha da leitura, se você sentiu tantas coisas agoniantes como eu senti. Claro, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais resenhas, mais vídeos de organização. Um beijo e até o próximo vídeo.